Hey guys, what's going on? Robert for International Postal Research. Mais um vídeo para você que está acompanhando a gente pela internet, você que está vindo pela primeira vez. Não esqueça de se inscrever no canal, aperte a notificação para que você possa receber as próximas. Enfim, ajude a gente da melhor forma possível a estender aí na vanguarda o jornalismo investigativo na íntegra para você que está aí do outro lado. Legal? Então, don't go away, stick around. Bom, duas coisas importantes, mas hoje nós vamos falar uma especificamente, ou seja, amanhã o STF vai estar julgando o recurso do ex-presidente Lula sobre a condenação do caso Triplex. Qualquer pessoa que lê e escreve pode entrar na internet, no Google, pegar lá o julgamento do ex-presidente Lula, o caso do Triplex, que não está em Curitiba, o apartamento está em Guarujá, agora já é São Paulo, e o sítio também em São Paulo. Então a gente já está vendo uma incógnita. Qualquer pessoa que pegar o processo para ler, entendeu? Vai ver que inventaram, criaram e fizeram a historinha da carochinha através de um lawfare. Mas infelizmente, população, diga-se de passagem, às vezes não tem acesso às informações e muitas das vezes deixa um pouco a desejar, porque isso foi criado aqui nos Estados Unidos em 1998, delação premiada. Só que o seu Sérgio Moro, que homologa acima da Constituição, juizinho de primeira instância, criou, se vendeu para as grandes incorporações aqui, fez um pacto juntamente com as grandes incorporações aqui na América e levou para o Brasil para poder criar a indústria da delação premiada, onde ele, o TRF4, o Barroso, Raquel Dodge, enfim, essa cambada todinha que está aí, o Marcelo Breta, enfim, Dallagnol, que queria levar quase 3 bilhões da Petrobras para criar um fundo, ou seja, uma instituição drenando todos os setores estratégicos, porque a ideia literalmente era essa. Então a gente está vendo aqui que o STJ anunciou hoje, nessa segunda-feira, que amanhã vai ter o recurso, ou seja, do caso, né, que vai ser julgado pela quinta turma do STF. Então a gente não vai falar o nome do quinteto, mas a gente sabe muito bem que o recurso vai ser julgado pelo Superior Tribunal da Justiça, que vai tentar pedir, ou seja, o advogado de defesa vai tentar fazer um pedido de anulação da condenação do envio do processo da Justiça Eleitoral, onde também está apontando todas as nulidades no processo como um todo. Então a gente vê que existiu delatores da OAS que pagou para funcionários fazer ajustes nas delações, ou seja, pessoas que foram condenadas através de factual político, do lawfare mesmo, a gente sabe muito bem que foi criado essa imagem. Então, eles, para se esquivar, eles criaram história, pagaram, porque isso envolve muito dinheiro por debaixo da mesa. E diga de passagem, a gente sabe muito bem que eles ganharam o favorecimento da pena. Então, a defesa recorreu ao STF, TJ, Supremo Tribunal Federal, mas o STF, no caso, ficou congelado até o STJ concluir o julgamento no final do ano passado. Então, a gente vai estar aí acompanhando esse recurso, ou seja, esse julgamento que vai acontecer amanhã, e a gente sabe muito bem que existe uma politização do judiciário que também está por detrás, juntamente com o Congresso, para poder aprovar as pautas literais também da Previdência, da reforma da Previdência como um todo, na calada da madrugada, de costa para a sociedade, para o povo, literalmente, e a gente vê que o povo não participa, não exerce a cidadania, não tem a cultura democrática, então eles estão fazendo política da forma totalmente inversa. Então você que está aí do outro lado, que você possa realmente entender e participar como um todo. Se existe política ainda no Brasil, eles estão fazendo da forma errada, de costa para a população, tentando fazer o conchavo literal da plutocracia do Boranato, Rio de São Paulo, enfim, da burguesia que está dando as cartas. Então a gente vê que esse governo que criou um abismo social
como um todo, está fazendo pela direita e pela esquerda algo que a gente não consegue muitas das vezes enxergar, e a gente vai estar explicando agora para vocês. Bom, só para você ter uma ideia, não existe um poder judiciário no Brasil. Hoje nós temos 17 mil magistrados como um todo, ou seja, se a gente for analisar, o judiciário mais caro da face da terra é o brasileiro. Então, o Lula criou em 2002 o Conselho Nacional de Justiça, realmente para poder, em contrapartida, ajudar na promulgação da Suprema Corte, ou seja, da Constituição. Ou seja, a gente vê por outro lado também que os meios de comunicação não têm um papel fundamental para poder chamar atenção para essa ineficiência da administração pública e provocar um debate. Então, é isso que a gente tem que entender como todo, como cidadão, através desse exercício da jurisprudência, principalmente exercício da cidadania. Trazer a situação, os fatos para o debate. Então, existe um mecanismo de controle da jurisprudência que são recetos, ou seja, que são receios de graus de autonomia, de magistratura, que muitas das vezes o juiz decide da forma como ele entende. Você pode infringir a lei, mas você não pode criar e inventar, né, Sérgio Moro? Juizinho de primeira instância que homologou sempre acima da Constituição. A cultura institucional do Brasil também tem uma grande diversificação crescente na magistratura gradual. O que isso significa? É que muitas vezes com as práticas hereditárias dentro da jurisdição, existe um sistema atrofiado. Então, o que significa isso? Então, a gente vê que tem pauta, já tem leis, principalmente a PEC 473/201, que tenta atuar o método, tentando criticar sucessivo ministro com boa articulação política. Porque existe uma fase onde que o próprio presidente ele indica. A gente sabe que aí provavelmente Jair Bolsonaro vai indicar o Gebran Neto, que faz parte do Colui, que recebeu grana do TF4, do Sérgio Moro, da quadrilha, enfim, tudo isso deixa a desejar. Então o nosso STF também, ele tem um modelo parecido com o norte-americano. A gente vê que a Sabatina que ganhou esse protagonismo midiático, existe também aquela falácia de criar artefatos, muitas vezes a gente vê aí que boa parte da Previdência, 1/4 sai para pagar aí dos 29% que sai do nosso GDP, Produto Interno Bruto, vai para pagar fura-teto, enfim, magistrado, militares, promotores, juízes que ganham auxílio moradia, enfim, ganham um salário acima daquilo que é previsto. A gente sabe que a gente tem o judiciário mais caro da face da terra. Então, depois do mensalão, criou-se um protagonismo dentro da corte para poder sair sucessivamente indicações de ministro através dessas ideologias de presidencialismo de coalizão. Então, o STF também ele tem uma fundação, aliás, ele tem uma ramificação e ele tem uma função aplicada da Suprema Corte para poder constituir a Constituição Federal. Ou seja, o STF tem contrapartida a função também de proteger a nossa Constituição, que foi promulgada em 1988, com o poder de contra-majoritismo sob a aplicação da Carta Magna. Mas a gente fazer uma ressalta aí, a gente sabe que a Constituição foi delineada literalmente. A democracia foi rasgada no Brasil. A Carta Magna nem se fala. Então, são fatores primordiais que a gente tem que entender, porque o Lula está lá preso porque algo foi criado, inventado através do Power Reaction Solution, como eu já expliquei para vocês, problema, reação e solução, onde se cria um problema, um factóide, joga para a mídia, dizendo que tem fraude, corrupção, enfim, depois levanta alguém que vai substituir, ser um líder da pátria. A gente vê dentro desse mecanismo que você e eu que está assistindo e várias pessoas estamos no mesmo lugar que o Lula está, lá na Polícia Federal de Curitiba, porque nós fazemos parte dessa Constituição, nós fazemos parte literalmente, indiretamente, da Constituinte,
da sociedade como um todo, e isso que acarretou a não colocar em contrapartida o trânsito julgado como fim, ter colocado o ex-presidente Lula numa situação dessa, de expor a imagem, o ridículo, fatores emocionais, psicológicos, bloqueio de patrimônio, de ativos, enfim. A morte da esposa, morte do neto, e todos esses fatores foram criados para tirar alguém que estava tentando disputar as eleições, para que pudesse criar essa cortina de fumaça, drenar o setor estratégico e o golpe ser destilado, como a gente sabe muito bem. A sociedade está inerte. O que eu gostaria de terminar é colocar em pauta para vocês. O Brasil hoje nós não temos um poder judiciário, nós temos 17 mil magistrados, o judiciário mais caro da face da terra, que tenta tampar o sol com a peneira e muitas das vezes criar uma cortina de fumaça, onde eu e você é que perde. É uma justiça seletiva onde que só vai para a cadeia o pobre, o burro, o negro e o nordestino. Possamos se unir, entender e ajude a gente a repassar essa mensagem para que a gente possa realmente, em único sentido e sentimento, ajudar o povo a entender com toda a clareza o que se está sendo corrompido no Brasil, principalmente o Estado soberano como um todo. Don't go away, stick around. Robert for International Pulso Research. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.